sobre política, regado a um bom café. E Mário Flávio já está conosco aqui na bancada para trazer os bastidores da política. Bom dia, Mário. Bom dia, Rodrigo, Laís, bom dia nosso ouvinte, né? Estava esperando para a gente bater esse papo sobre política. A gente teve ontem, né, uma segunda-feira bem atípica e com duas situações que chamaram a atenção aqui na política estadual. A primeira, né, foi o apoio, né, a declaração de apoio da vice-prefeita do Recife, a Isabela de Roldão, que é do PDT, à candidatura de Raquel. Isso aí causou surpresa, né, porque a Frente Popular praticamente toda fechou com Marília Reis. E o partido de Isabela, né, que é o PDT, fechou com Marília, e não só isso, né, declarações muito fortes de Ivone Queiroz, que é o presidente estadual do partido, que é o padrinho político de Isabela, inclusive colocou ela não só para ser secretária do Recife, como indicou ela para a vaga de vice-prefeita lá de João Campos, e do Zé Queiroz, né, que é deputado estadual e comanda o partido aqui há mais de 30 anos, aqui em Pernambuco. Isabela, ela ontem declarou apoio a Raquel e pegou todo mundo de surpresa, porque praticamente foi a única voz dentro do partido que destoou, né, dos demais que declararam apoio aí a Marília Reis. Eu até perguntava a ela, né, o que foi que motivou, se a fala do Zé Queiroz aqui, por exemplo, na Rádio Cidade, na entrevista que ele concedeu, se isso motivou, porque ele foi muito duro com a Isabela. Ele disse que Isabela teve votação pífia, tem apenas 8 mil votos no Recife, ela foi candidata a deputada federal, e eles apostavam que ela teria pelo menos 20 mil votos, e ela teve 8 mil, mas ela disse que não, ela disse que não teve nada a ver, foi pelas pautas mesmo de Raquel. Alguma coisa está acontecendo no PDT, né, que é estranho, porque o partido nacionalmente já tem um alinhamento com o ex-presidente Lula, e a candidatura de Marília Reis é uma candidatura muito alinhada com Lula, né? Lula esteve aqui semana passada e declarou esse apoio, e Marília Reis aí ela acaba perdendo um apoio, se não é muito importante do ponto de vista de votos, mas simbolicamente porque a vice-prefeita do Recife, do PSB, né, de João Campos, que fez as pazes aí com Marília, inclusive Marília passou a usar a imagem de Eduardo Campos desde sábado passado na campanha dela, e aí a vice-prefeita de João Campos acaba declarando apoio aí a Raquel. Então essa foi uma grande notícia para Raquel, porque foi uma coisa espontânea, não foi nem muito articulada, a partir da própria Isabela de Roldão, que gravou um vídeo nas redes sociais e declarou esse apoio aí para Raquel. Outra coisa ontem que aconteceu, chamou a atenção, envolve Marília Reis, foi que ela concedia uma entrevista à emissora de TV e acabou passando mal, né? Teve um pico de pressão, ela está grávida, né? E aí teve um pico de pressão e acabou tendo que ser socorrida às pressas. Passa bem, mas teve que cancelar a agenda de ontem, né, que ela tinha ontem à noite. Ainda não sabe se ela vai retomar a agenda normalmente, porque hoje já tem um debate delas numa sede empresarial no Recife, né, das empresas, e seria o primeiro encontro das duas aí, né, para responder a pergunta de empresários, dos presidentes de CDLs e tal. Mas aí tá todo mundo na expectativa para saber se realmente isso vai acontecer, porque até agora não foi confirmada a volta da agenda pública política de Marília Reis, né? Esses dois fatos, sem dúvidas, foram os que chamaram mais a atenção no dia de ontem, isso na política estadual. Além do que, né, outra notícia boa para Raquel ontem acabou sendo a volta do Miguel Coelho à campanha, porque ele tinha pegado pneumonia. Inclusive domingo passado teve o evento de Raquel aqui em Caruaru, Miguel Coelho não esteve, na verdade ninguém da família Coelho não esteve, e começou aquela especulação, né? Será que Miguel só deu apoio e não vai cair de cabeça na campanha de Raquel? Mas ontem Miguel Coelho, que se recuperou aí da pneumonia, já gravou um vídeo com Raquel, inclusive vai fazer um grande ato para ela lá no sábado em Petrolina. Então foi uma segunda-feira muito boa para Raquel de notícias, e não muito boa para Marília, que acabou, além de perder apoio aí de Isabela de Roldão, né, acabou tendo esse pico de pressão e passando mal. E na próxima segunda-feira, né, nós vamos fazer aquela parceria com a TV Guararapes e vamos
vamos retransmitir aqui de 6 horas da noite o debate entre as duas na próxima segunda-feira. Às 5 da tarde a gente vai cancelar o futebol segundo tempo, né, na segunda-feira que vem. Vamos fazer um pré-debate, eu, o professor Marco Aurélio e alguns convidados aqui para falar sobre a expectativa do debate. Às 6 horas a Meire Lanusso vai comandar um debate aí que terá 4 blocos, confronto direto entre as duas candidatas o tempo todo. Debate que vai ter 1 hora e 45 minutos de duração, segunda-feira que vem, na TV Guararapes, e a Rádio Cidade, é claro, vai retransmitir em imagem e também para quem estiver ouvindo o rádio. Muito bom, muito bom. Bom para o ouvinte, né, e o eleitor, que vai poder ter mais uma chance de conhecer aí, Deus queira, as propostas, né, Mário? Até agora, Laís, a campanha ela passou mais ou menos 1 semana e meia sem ataques, uma campanha morna, né? Como eu disse antes, talvez pela morte do marido de Raquel, Fernando Lucena, ficou uma situação difícil para as duas candidatas. Raquel para fazer campanha e Marília para também aí criticar, para dizer que ela não estava invadindo o luto de Raquel, mas desde domingo passado que realmente começaram muitos ataques. A campanha de Marília é muito agressiva no que diz respeito a Raquel, cobrando a ela aquela posição de neutralidade, né? Raquel, ela declarou que não apoia nem Lula nem Bolsonaro, então a campanha de Marília está muito focada nisso. E Raquel continua aí levando a campanha dela. Hoje já serão 3 pesquisas para o governo do estado essa semana. A Real Time Big Data sai hoje, né? Amanhã deve sair a Datafolha ou IPEC, é uma das duas, eu não sei, mas são 3 pesquisas essa semana. A primeira sai hoje, deve sair no final da manhã, geralmente eles publicam, né? Lembrando que foi um resultado bem diferente da Big Data, né, para o IPEC, né? Enquanto essa da Big Data Raquel apareceu 22 pontos na frente, a do IPEC foi apenas 8 pontos. Então são resultados muito distintos, né, de uma pesquisa para outra. Vamos ver nessa segunda pesquisa da Real Time, né, se Raquel vai manter essa distância, porque as pesquisas elas servem de comparação, né? Na mesma pesquisa, como é que o quadro vai se evoluindo, e se a vinda de Lula já vai surtir algum efeito nessa pesquisa. Ela deve sair hoje, e as pesquisas elas vão dando um balizamento, dando um monitoramento sobre qual destino, né, o eleitor está tomando. É verdade que o primeiro tempo foi vexatório para o primeiro turno ele foi vexatório para os institutos de pesquisa, porque erraram várias eleições pelo Brasil inteiro. E não adianta quem defende o instituto de pesquisa ficar, não houve erro, não, houve muito erro sim, né? E serve muito para o eleitor ele se informar. Para vocês terem uma ideia, o debate da Band domingo passado, ele foi a maior live jornalística da história, né, registrada, de espectadores. E todo o intervalo que entrava no debate, né, os 2 apresentadores lá mostravam o que os eleitores estavam pesquisando no Google. Em nenhum momento corrupção, Covid, os temas que foram discutidos lá, ele superou as pesquisas eleitorais. Então o povo pesquisa muito sobre pesquisa, e muita gente define o voto, né, sobre pesquisa. Então eu acho que a gente precisa rever essa história de pesquisa, porque não é possível um instituto dar num dia uma diferença de 22 pontos e no outro dia o outro instituto dá de 8. É uma coisa inimaginável, independente de metodologia de pesquisa. É uma diferença muito grande de uma para outra, para você balizar como está uma eleição. E tem aqueles também que nem acompanham mais, né, essas pesquisas de segundo turno depois desse episódio do primeiro turno, né? Dessa Rodrigo, veja, eu acho que eu percebi nos grupos de WhatsApp que o pessoal não parou de dar tanta relevância, porque no primeiro turno saiu uma pesquisa, era aquela movimentação, agora sai, o pessoal nem comenta muito, não tem muita relevância. Eu no meu blog mesmo parei de dar pesquisa no segundo turno, porque foi muito erro e você acaba induzindo, e eles usam o teu canal de comunicação para manipular a informação, na verdade é essa. Então, pesquisa para mim nesse segundo turno, e vou pensar muito se nas próximas eleições eu vou continuar trabalhando com divulgação de pesquisa, porque as metodologias que foram usadas, né, as perguntas que foram feitas, estava claro que tinha o interesse de prejudicar principalmente o candidato Bolsonaro e sair na eleição nacional. Na eleição local, né, houve muita disparidade de números. Teve pesquisa que dava
um e outro no segundo turno, mas o maior erro das pesquisas no primeiro turno inclusive foi um erro que foi avalizado pela criatura de Marília, porque ela pautou o primeiro turno na campanha dela toda em cima de pesquisa. E faltou ela está pagando, né? Agora. Essa conta chegou, né? Que foi não ir a debate, não ir a entrevista, não participar de sabatina direito. E aí tudo baseado em pesquisa. Ela esperava ter 30% no mínimo dos votos, quando as urnas abriram, foi bem abaixo da margem de erro. Fica naquele clima do já ganhou, né? Pois mas, na verdade, não é bem um assim. clima que eu vi muito no debate do domingo passado, com relação ao ex-presidente Lula. Aqueles deboches que ele fazia no começo com relação a Bolsonaro, eu vou ganhar a eleição, e não sei o quê. Ele olha para o Bolsonaro no começo do programa e diz, aprenda a ser presidente. Ele pede um direito de resposta à emissora D1, ele pede 2. A emissora D1, quando ele vai falar, ele praticamente bota o dedo pro jornalista. Vocês tinham que me dar 2 direitos de resposta, porque eu tenho direito, não sei o quê. Aí depois ele vê que ele subiu o tom, aí ele, não, mas é porque o candidato Bolsonaro não sei o quê. Então esse clima de já ganhou, ninguém ganha eleição de véspera, só ganha eleição no dia. E você falando aí sobre a metodologia das pesquisas e tudo mais, eu acho que essa eleição, de um modo geral, chama muita atenção para que a gente reveja muitos conceitos. O conceito do modelo de debate, de como realizar a pesquisa, muita coisa, né? O modelo de debate, né, eu falava até ontem, Laís, que muita gente ficou surpresa achando que a Band inventou a roda ali naquela história. Daquele modelo de debate, ele existe nos Estados Unidos, apenas o pessoal adaptou para cá e inovou. Foi excelente. Eu acho que aquele debate tira aquela história de réplica e tréplica e deixa os candidatos mais à vontade, né? E eles vão ter um tempo para administrar que mostra até certo controle, né? Por exemplo, no primeiro debate, Bolsonaro se perdeu com relação ao tempo. Já nesse debate foi o Lula que se perdeu com relação ao tempo. Então isso vai balizar melhor os candidatos, porque aquela história de réplica e tréplica é uma coisa que eu acho que já a gente comentava aqui, né, no primeiro turno. É uma coisa que ficou meio cansada. E esse novo formato foi isso. E com relação aos debates, eu acho que isso deve ser... Debate não, as pesquisas, eu acho que não é você mudar... de proibir pesquisa ou de punir de pesquisa. Agora eu acho que primeiro turno, 15 dias antes da eleição, devia divulgar mais pesquisas. E no segundo turno, 10 dias antes, parava de divulgar pesquisa, porque aí deixa dessa influência com relação ao eleitor que elas exercem muito ainda hoje, pelo menos na minha opinião. E assim, a credibilidade do Instituto é o que há de mais importante, né, para que ele tenha vida longa. Então a metodologia, tudo isso precisa ser repensado. A credibilidade está atrelada a isso, né, Rodrigo? Olha, o Ibope, não tem como, por exemplo, falar de pesquisa e não falar de credibilidade. O Ibope, por exemplo, o Ibope errou tanto que mudou de nome. Porque não foi uma mudança à toa. É IPEC hoje. Ninguém muda de nome à toa, assim, né? Alguma coisa aconteceu. Foram muitos erros, né? Na eleição passada. Eu não estou falando da eleição nacional, não, porque o pessoal se pega muito nessa história não, porque isso, porque aquilo. Mas se você vê essa eleição agora, se você analisar os senadores que foram eleitos, né? Praticamente nenhum dava como certo, né? Eleições para governadores, Onyx Lorenzoni estava em terceiro, acabou em primeiro. Aqui em Pernambuco, Marília tinha 35, teve uma pesquisa que deu 38 para Marília, ela teve 24, né? Então é uma diferença muito grande, né? No Rio de Janeiro davam 8 pontos de diferença para o governador, para o Marcelo Freixo, quando as urnas abriram foram mais de 30 pontos. Então é muito fora da margem de erro. Não é possível, o pessoal não está conseguindo captar. Você não pode acertar uma pesquisa pela metade. Os institutos acertaram o percentual de Lula. E você vai acertar uma pesquisa só pela metade? Não pode. Ou você acerta ou você... Mário, você falou aí do Onyx Lorenzoni e do Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. O Eduardo parece que virou, né, nas pesquisas. Estava atrás no primeiro turno também. Ele perdeu, né? Ficou em segundo lugar, o Eduardo Leite, o Onyx em primeiro lugar. E agora nas pesquisas... Virou o negócio? Eu sinceramente não acompanhei, Rodrigo. Honestamente, não acompanhei nenhuma pesquisa de segundo turno lá no Rio Grande do Sul, não. É uma eleição dura, né? O Rio Grande do Sul tem uma coisa estranha com relação aos outros estados. Eles nunca reelegem um governador. Isso aí sempre vem acontecendo, né? E Eduardo Leite se ele ganhar agora, ele vai ser o primeiro que vai conseguir, mesmo ele ter saído do mandato, mas é uma reeleição. Então ele quebraria, se ele vencer lá, ele quebra esse paradigma, mas eu confesso que eu estou meio por fora das pesquisas lá. Vamos pro futebol? Vamos.
Mário continua conosco, pois tem movimentação, tem alguma novidade das punições, Mário? Olha, Laís, o STJD, ele pediu a interdição parcial da Ilha do Retiro e do Castelão, né, que foram os dois estádios que o fim de semana envergonharam o futebol brasileiro. É uma discussão muito complicada a comemoração do jogador do Vasco, né, o Raniel. Porque muita gente está criticando ele porque foi comemorar, outros estão comemorar na frente da torcida por meio de provocação. E outros estão criticando ele, estão criticando quem está criticando a comemoração. Ué, não se pode mais comemorar? Eu acho que ele podia comemorar em todo canto do estádio, mas ali não foi legal aquilo, né? Acabou provocando toda essa confusão. Agora, o Sport emitiu uma nota, criticou todo mundo, menos a torcida jovem. E essa relação dos times com a torcida jovem, com as torcidas organizadas, elas têm que acabar, porque é uma vergonha, né, o que vem acontecendo, e sempre eles fazem de conta que não estão vendo. Isso aconteceu lá, o Sport pode perder 10 mandos de campo, pode perder também um dinheiro, né, multa de 100 mil reais. Aí ontem um jogador do Náutico teve o carro apedrejado pela torcida organizada Fanáutico. Então não para, é só problema desse tipo que não para. E a gente vai vendo e ninguém faz nada, porque daquelas imagens que a gente tem ali, dá para identificar todo mundo. O cara que deu o chute na bombeira civil, o cara os caras que invadem, aquele cara que os jogadores do Sport 4 tiveram que segurar eles. Aquele pessoal era para ser banido dos estádios. Ou então pegar uns 10 anos sem nunca mais entrar no estádio. Quando o cara entrasse, teve uma câmerazinha de segurança lá. Isso aconteceu com os hooligans na Inglaterra. Eles só entra no estádio com a questão facial. Quando identificava o torcedor brigão, esse aqui ele não entrava. Então tem que acontecer uma coisa dessa no Brasil, não é possível, né? Eu acho outra que coisa. Não difere, Mário, esses que fizeram isso no fim de semana daquele que jogou a privada e matou outra pessoa. Pra mim, não, é a mesma coisa, é tudo marginal. É tudo bandido, é tudo maloqueiro. E eu acho que o Estado tem que se posicionar melhor. O Estado não deve ser o responsável, na minha opinião, pela segurança em estádio. É um evento particular, isso deveria ser do clube, da federação e da CBF. Não os clubes, mas das federações nadando de dinheiro. Então a segurança deve ser responsabilidade dos clubes. Porque você, num dia de um jogo, você tira um efetivo que deve estar fazendo a segurança da população, aí você leva todo para um estádio e descobre outras áreas aí. É lamentável, a instituição esporte acaba sendo prejudicada, mas ao mesmo tempo tem que haver uma punição. Muito bem, Rodrigo. Pois é, a gente lembra você, né, que você continue aí na programação da Rádio Cidade, porque os detalhes do futebol você confere com Eri Santos no Pronto Torcedor dentro do Manhã Cidade. E também no programa Futebol na Cidade Primeiro Tempo, com Patriota Júnior e Maria Clara Lopes. O programa começa às 11h30 da manhã. Um abraço para Sara Regina, que está aqui no YouTube, e para o Frank, que mandou bom dia para a gente. Obrigada a todo mundo que participou. A gente volta amanhã. Maravilha. Tchau, obrigado, Mário, pela participação e até amanhã. Eu volto às 10h40. Eu vou dar uma ida ali no médico, que eu amanheci hoje feito Lucas. Muito bem. Moco. Então, um cheiro. Tá certo, então. Vocês ficam agora com Manhã Cidade. Um abraço, ótimo dia e até amanhã.